Olá, você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa, Rômulo, como estão as coisas aí, cara? Grande Daniel, e aí, meu brother? Quanto tempo, né? A gente não grava, a impressão que tem tempão que a gente não fala, mano. Acho que essa vida correria demais, né? Tempos, né? Dias se tornam anos, né? Coisa complicada, mano. E eu tô tranquilo, tô mais estável aí na correria da vida. Aquele nível de estabilidade que você já deu uma controlada e tá com sede de jogar porque tá tudo se aliviando, sabe? Sei. E você, como é que você tá? Aqui tá tudo bem, as coisas estão tranquilas, né? O semestre tá acabando aqui, que eu dou aula, né? Nós dois Uhum, damos aula, né? é verdade. E o semestre tá acabando, um pouco corrido também, mas eu estou vendo a luz no fim do túnel, né? Mas aí você falando que faz tempo que a gente não conversa, mas eu acho que o intervalo dos episódios tá mais ou menos ok. Eu acho que é só a minha ânsia de querer falar de Savage mesmo. Acho que é isso, Daniel. Eu comecei o podcast, tava saindo mais episódios, assim, tava de 15 em 15 dias, né? Mas eu nunca nem falei de frequência aqui, eu já pensei assim, eu não vou fazer nenhuma promessa pra ninguém, né? Mas eu tava tentando de 15 em 15 dias. Agora tá um pouquinho mais uma vez por mês, eu acho. 20 dias, alguma coisa assim. Mas novamente eu não estou fazendo promessa nenhuma. É bom a coisa ficar natural, né, Daniel? Porque é massa ter um hobby na qual, por mais que a gente tenha um compromisso com nós entre também, né, de estar falando, e a gente tem um leve compromisso com as pessoas que com esses bilhões de pessoas que nos assistem, Nossa! né? Ainda assim, acho que a coisa só é legal e só é divertida também porque ela é natural, né? Porque a gente pode trocar uma ideia e vamos gravar tal, e eu acho que esse é o brilho da coisa, né? Com certeza, Romulo, com certeza. E aí, pra começar hoje, cara, eu tenho umas notícias aí da esfera do Savage Worlds. Uma é que eu acho. As duas vão impactar a gente bastante, né? A comunidade do hobby de Savage Worlds. Uma boa notícia e uma notícia ruim, né? Eu vou começar com a boa notícia aqui, que é que está saindo, já saiu na verdade, uma nova versão do Accursed. Você lembra do Accursed? Lembro, cara, o Accursed, eu lembro, e me lembro, Daniel, que quando eu comecei a voltar a jogar RPG, depois de assim, mais de 10 anos parado, e eu queria, essa coisa tava lá dentro de mim, eu escolhi o Savage como o meu RPG de retorno. O Accursed, ele era muito falado na época da versão anterior ao Suede, né? E eu cheguei a pegar essa versão, que eu esqueci o acrônimo lá Da desse. Deluxe, não é? Exatamente. O Deluxe, né? E aí a galera falava muito do Accursed na época. E eu fui pegar esse sistema muito depois pra poder. Esse cenário muito depois pra dar uma lida, assim, sabe? E eu entendi porque que a galera gosta. Ele realmente te chama pra jogar com criatura das trevas mesmo, assim, sabe? E todo mundo na época que saiu que terminou que entrou o Suede, se eu não me engano, eu não sei se eu estou errado, mas falavam que a empresa que tinha a licença do Accursed parece que não ia fabricar mais. Eu não sei se eu também posso estar confundindo também a situação, tá? Mas eu lembro que tinha alguma coisa assim de que esqueçam, isso não existirá. Algo com essa ideia. Mas que bom que não foi isso que aconteceu, né, cara? Não, mas você não está errado, Rômulo. Esse cenário estava no limbo mesmo. Eu não tenho aqui mais informações do que tinha acontecido com a licença, mas ninguém estava mexendo com isso. E agora tá aqui, ó, a versão em inglês saiu por essa editora que eu nunca tinha ouvido falar, chama Harmless Forest Creature Games. Que nominho, né? Criatura inofensiva da floresta. E é a editora que tá cuidando do Accursed agora. Essa é uma versão nova pro Suede. Eu não sei o quanto que eles mudaram. Um dos autores originais está participando dessa nova versão e os outros parece que são autores novos. Tem dois livros aqui. Tem o livro básico do Accursed e tem esse outro aqui que é o Mundo de Morden.
né? Que deve falar mais sobre o cenário, né? Ah, que interessante. Mas aí, Daniel, será que é muito cedo pra gente falar em possibilidades de, sabe, né, de Sair no trazer pra Brasil, cá? né? Olha, Muito eu cedo, né? acho. Olha, eu não sei muito bem como funciona aqui, mas eu imagino que quem vai trazer aí vai ter que trabalhar com essa outra editora, né? Mas eu imagino, assim, eu não sei muito bem como funcionam essas coisas, mas eu imagino que sendo um produto que já foi traduzido antes, né? Talvez facilite as coisas, né? Eu espero. Vamos ver. É, e eu te falo, Daniel, pelo que eu acompanhei do hype do Accursed na época, cara, esse cenário venderia, viu? Esse cenário não seria flopado, não seria um cenário que entraria naquela ideia de muito nichado, sabe? Eu acho que se colocasse esse cenário aqui, ele iria dar uma reavivada, inclusive. Eu não sei se eu tô sendo exagerado, mas acho que daria um up de novo, assim, na cena, sabe? Do Savage, dos cenários, assim. É um tema que é meio que querido no Brasil, se a gente pensar, né? Ele traz essa parte de vampiros e a gente, num episódio anterior, a gente tava falando do Trevas, né? A Ah, é gente verdade. gosta desse tipo de cenário, né? Mais sombrio. E Savage Worlds, assim, dos traduzidos pro Brasil. Aí, pergunta pra você, do que tem em português, qual você acha que é o cenário de Savage Worlds mais sombrio? Mais sombrio traduzido em português que eu conheço. Será que é o próprio Interface Zero? Poxa, eu acho que se a ideia é levar ao pé da letra o que diríamos aí como sombrio, eu ainda acho que não sei, que o Oeste Estranho ainda tá um pouquinho mais à frente, assim, do que chamaríamos de sombrio, apesar que é um sombrio de uma perspectiva diferente também, né? Também depende da forma da intenção de quando queira se narrar um Oeste Estranho, mas eu acho que é o mais próximo disso, não sei. É que o Accursed ele tem aquele esquema até meio puxado pra Castlevania, Ravenloft, né? Lembra do Ravenloft? Lembro, e é isso que eu acho massa nesse cenário, Daniel. Essas possibilidades de variações desse clima de terror sombrio, sabe? Tu pode fazer um cenário ali, mano, meio caça às bruxas, tu pode fazer uma parada meio Ravenloft mesmo, tu pode fazer uma. Nossa, eu acho que são variações tão interessantes que dá pra fazer no meio de terror, sabe? Você pode fazer histórias na qual os personagens vão se transformar em criaturas das trevas. Essa intersecção desse momento como se fosse um tipo de corvo, né? Os personagens tinham uma vida tal e aí eles se transformavam nas criaturas das trevas com o intuito de uma vingança ou com o intuito agora de viver essa nova fase. Pô, eu acho da hora, dá pra criar coisa pra caramba. O novo compêndio de terror tá ajudando nesse tipo de história, né? Porque tem uma sessão agora do compêndio de terror que é sobre jogar com os monstros. Aí tem as regrinhas e tudo lá, né? E aí já é bacana, ajuda a jogar esse tipo de história. Bom, mas essa é a minha primeira notícia aí do Accursed. A segunda notícia ela não é tão boa assim. Tem uma personalidade bastante importante na Pinnacle, né? Que é a empresa original que produz os Savage Worlds básicos e vários cenários, incluindo o Deadlands, né? E é a morte da Jodie Black, que é a diretora de licenciamento da Pinnacle, mas também trabalhou muito assim frequentemente como editora de muitos cenários e livros, não só da Pinnacle, como de várias outras editoras e várias outras pessoas que fizeram, que estão de uma certa forma associada à Pinnacle, né? Ela ajudava não só a Pinnacle, mas a comunidade como um todo. E ela era, né, esposa do Clint Black, que é uma pessoa muito, muito envolvida em tudo no Savage Worlds. Ele está listado aqui como o desenvolvedor de jogo sênior, né? E isso claramente, né, afetou a família deles todo e vai ter infelizmente, vai ter um impacto muito grande no Savage Worlds como um todo, né?
É impossível separar as coisas, né, Daniel? É impossível, ainda mais toda vez que você olhar para esse jogo, para essa empresa, te remete à tua companheira, né? E eu acho que, poxa, imagina só que interessante você ter uma empresa junto com a sua esposa, sabe? É uma experiência muito diferente, né? E ainda mais uma empresa que envolve criatividade, que envolve. Pois é, pois é. E eles estavam para lançar um novo cenário deles chamado Faye in LA, que é um cenário sobre fadas num ambiente moderno, né? Então, criaturas de um outro mundo feérico aí, vivendo nesse mundo moderno em Los Angeles e utilizando o compêndio de subpoderes, né? Para fazer esses seres fantásticos, né? E aí a ideia mesmo era puxar os limites, né, do compêndio de superpoderes, e o Clint deu umas entrevistas aí dizendo que ele acha que os superpoderes podem ser muito mais do que ele é, né? Ele poderia ser a base do Savage Worlds, né, de tudo, né? Era o ponto de vista dele sobre o ponto dos superpoderes, né, do esquema, né, da estrutura que ele tem, né, de você comprar os pontos, colocar, formar, né. Ele até disse em algumas entrevistas que até mesmo para você fazer a própria raça do personagem, já utilizar os superpoderes para isso ali mesmo, né. E agora vai lá saber, né, se vai sair o cenário deles, né. Eu creio que. Eu imagino que sairá. Eu imagino que manter o cenário de certa forma é até uma forma de reviver e manter sonhos deles juntos, né? Vivos, na verdade. Porque quando as pessoas se vão, né, Daniel? Eu acho que cabe a nós fazer essa reobservação sobre o fato, né? A nós só cabe isso. Porque quando a gente observa a coisa de uma forma fria e real, é sempre muito doloroso. Então cabe a nós sempre ressignificar esses momentos. Eu acho que manter uma empresa, manter uma editora que você construiu junto com a sua esposa é uma forma incrível de manter essa pessoa viva ali nos seus ideais, né? Que ele possa passar por esse momento difícil aí, o rápido, e que a gente também precisa, né, deles, né, mas que ele possa passar por essa, né, mano. É complicado, né? Complicado. É. Mas a vida toca aí e o jogo existe, né? E a gente vai falar sobre o que hoje, Romulo? Cara, Daniel, a gente já tá picotando esse grande, incrível cenário que a gente se amarra aí, que é o Interface Zero, há muito tempo, mas a gente vai voltar pra falar de Interface Zero, mano, tava contando os dias pra isso. E aí eu queria falar também que nosso último episódio daquela mini aventura que você narrou deu o que falar aqui, viu? Galera conhecida aqui começou a falar comigo, falou: caramba, isso é RPG, que massa! E você fez um RPG sozinho, tal, com outra pessoa, eu não sabia que era desse jeito. E chamou a galera, ficou muito interessada em ver outra aquilo acontecendo. Porque as pessoas têm uma noção sobre RPG muito tradicional também, né? Nunca ninguém imaginou um RPG de 1 hora, entende? E 2 pessoas acontecendo a parada. Então eu achei aquilo fantástico, mano. Ah, que legal, que legal. Ah, ótimo. E pessoas até que não tinham contato assim muito grande com RPG, sabe? Vieram comentar comigo assim. Então achei legal. E aí, se prepare, você, Daniel, para experienciar a minha aventura, minha mini aventura em Interface Zero, que você vai para Nova São Paulo rodar lá na mão dos criminosos, tá ligado, meu irmão? E vou errar tudo as jogadas. Beleza. Vamos. Vamos. Às Mas é vezes, isso, Daniel. pelo jeito que você tá falando da sua aventura aí, não vai ser de 1 hora, vai ser de 35 minutos. Mas é isso, Daniel. A gente vai falar hoje sobre alguns temas aí, fechando o Interface Zero. A intenção é a gente falar sobre os antecedentes arcanos, tanto da versão 2.0 quanto da 3.0, né? A gente falar também sobre créditos de ruas, das duas versões também. E vamos torcer para conseguir falar aí sobre estilo de vida, mas vamos ver o que o tempo permite a gente, né? Vai fazendo promessa aí, vai. Faça suas promessas. Bom, você já tá falando sobre esse
esse antecedente arcano, né? Uhum. Pra quem não conhece, antecedente arcano no Savage Worlds são magias, são poderes, são várias coisas diferentes dependendo do cenário. É uma vantagem que você compra pro personagem, e aí dependendo do cenário tem uma manifestação diferente, né? E o antecedente arcano no Interface Zero, ele se manifesta com esses Zix, né? O que é isso, Romulo? Daniel, primeiro eu queria te falar para a gente poder começar, antes da gente começar a falar propriamente sobre o antecedente arcano do interface, tanto do 2 quanto do 3, é dizer o seguinte, cara, quando eu tive minha primeira experiência com Savage, que foi na versão Deluxe, o que eu achava muito interessante na versão Deluxe é que as manifestações de poderes, as manifestações, os antecedentes arcanos variados que tinham dentro do sistema naquela época, eles eram completamente customizados. Não cabia ao jogador customizá-los. Eles já vinham customizados. Então, por exemplo, se você comprava um antecedente arcano Fé, ele tinha um conjunto pequeno de regras específico desse antecedente arcano Fé. O antecedente arcano Invocação, Magia, ele também tinha um conjunto específico de pequenas regrinhas ali dentro, sabe? E quando apareceu a versão, o Suede, todas essas pequenas manifestações, esses pequenos mini regras específicas de cada antecedente arcano simplesmente sumiram, né? O antecedente arcano virou uma grande coisa única, na qual o que iria mudar era apenas as manifestações de como esse poder se manifestaria. É lógico que isso deu uma liberdade muito grande para os jogadores e para o narrador fazerem suas próprias customizações se eles acharem necessário, né? Mas para um jogador meio difícil, ou meio um narrador que não queria se preocupar, a versão anterior dos antecedentes arcanos entregava mais coisa para esses jogadores e narradores, entende? E por que eu te digo isso? Porque o antecedente arcano do Interface Zero 3, ele é essa ideia do Suede. Nós temos o antecedente arcano Zik, que é um antecedente arcano relacionado ao psionismo, né, aos poderes psíquicos, mas sem nenhuma variação, sem nenhum tipo de regra especial, de tempero específico. O que dá ao jogador e ao narrador é apenas a ideia de customizar a manifestação dos poderes, sabe? Eu entendi. Eu não sabia dessa diferença da versão anterior, mas faz sentido. E eu tô aqui, eu abri o livro aqui do 3.0 e me parece que o Zik é só um pedacinho pequenininho, né? São 3 É, parágrafos aqui na página 128 e não tem muito sim. mais que isso. E ele simplesmente sugere pra gente, eu não sei se acho que você tá na página e vendo, simplesmente sugere que alguns poderes não seriam interessantes porque seriam muito poderosos. Por exemplo, o poder fantoche, se eu não me engano, ele sugere que não seria interessante para o sistema, apesar que, ao meu ver, é um poder de controle mental poderoso que para mim tem tudo a ver com a ideia de psionismo, mais do que até qualquer outro antecedente arcano. Você tem um poder de controlar profundamente a mente de outra pessoa usando essa manifestação. Pô, é um poder que tem tudo a ver, cara. E o livro sugere que não seria interessante, sabe? Quem sou eu, como mero jogador também, né, questionar aqui os criadores. Eu vou questionar e vou dizer que ele comeu uma bola muito grande aqui. Porque se tem um marco grande no Cyberpunk, na minha opinião, é o Ghost in the Shell. E aquela animação de 90 e pouco, 95, né? Aquele filme de 90 e pouco, 95, é sobre o Senhor das Marionetes, o Puppet Master. Perfeito, perfeito. E o Senhor das Marionetes entrava nos fantasmas das pessoas, né? Que é o Ghost, que é a alma, Aham. e controlava completamente essas pessoas, refazia as memórias dela e transformava elas em marionetes. Você vai usar qual poder no Savage Worlds para fazer isso? Não, Pois é. perfeito, bem colocado.
Nossa, Comeu bola. comeu bola. Ele poderia, Daniel, quem sabe, se ele acha que seria poderoso, ele sugerir, né, pequenas alterações no poder e tal. Eu acho que isso não seria um grande problema. Mas olha só que interessante. No Interface Zero 2.0, eles pegaram essa grande antecedente arcano Zik e fez divisão em 3 antecedentes arcanos, né? Com a ideia de poder customizar ainda mais, porque a gente sabe que o Interface Zero 2 eles querem deixar tudo extremamente detalhado e bem mastigadinho mesmo, sabe? E aí eu queria até te falar como é que era no 2, tá? Então aqui o antecedente arcano utilizava a perícia arcana, a perícia para poder utilizar era o psionismo, né, vinculado à astúcia. Você começava com 3 poderes iniciais. E aí tem 3 divisões. A primeira divisão era as manifestações PEEK, que ele chamava P-E-E-K, PEEK mesmo. Eram os poderes relacionados a invadir a mente, poderes relacionados a telepatia, a captar emoções do ambiente. E aí a gente tem ali 3 ou 4 poderes que, sim, realmente teriam a ver com isso. Lembrando que a gente está falando aqui do Suede, não do Suede, né? Da versão Deluxe, na qual o Interface Zero 2.0 foi criado. E era isso, e aí ele coloca aqui os poderes específicos dessa manifestação. Aí a gente tinha também a manifestação Tweak, que eram os poderes telecinéticos, então a gente tinha poderes que alteravam a matéria propriamente dita, isso incluiria ali poderes de ataque de dano direto, né, como explosão, ferir, a telecinésia propriamente dita. E a gente tinha, Daniel, que eu acho que foi um grande vacilo, que era a manifestação Freak. O que seria essa manifestação Freak? Tudo aquilo que não cabia em nenhum dos dois. Então, por exemplo, Ah, curar. massa. Curar fica meio uma parada meio difícil, você criar um balé retórico e criativo para dizer de que você ativou as glândulas de regeneração da mente do alvo. Ficava um balé tão grande que eles resolveram falar assim, mano, é umas paradas que ninguém consegue explicar. É isso. Ninguém entende como é que é esses poderes, esses poderes freak. Então, mudança de forma meio maluco, como é que vou criar uma explicação tecnológica e psíquica? Não, os caras mudam e ninguém sabe como acontece. E isso é interessante, né? Que tem esse freak aí no 2.0. E aí no 3.0 o autor decide falar que alguns poderes não são temáticos, né? Mas aí eu acho que é fechar um pouco demais a visão do cenário de Cyberpunk, porque para falar de uma outra animação, a gente tem Akira, né? Que é uma animação super clássica, muita tecnologia rolando, psionismo rolando, né? E naquela animação ocorrem coisas que não tem como explicar. Sim. Não tem como explicar o que acontece naquela história, né? É verdade. E fica uma junção aí de experimento com não sei o que, com poder psionico e não sei o que lá. E não explica muito bem, mas não precisa explicar, né? Não é porque a gente tem dificuldade de explicar, porque não vai ser cyberpunk ou não vai ser ficção científica, né? É fechar um pouquinho, né? Legal que você tá falando dessas coisas, eu não conhecia esses aí. Pois tinha essas variações e acho que é muito legal isso que você colocou, essa ideia, né? Se estiver dentro do bojo de coisas que o narrador queira abraçar para poder colocar na sua aventura, eu acho que poderia sim criar umas ideias ou uma aventura específica na qual começa a aparecer mutações de Zix, na qual eles estão fazendo coisas que ninguém imagina que seja, sabe? Então você pode utilizar isso aí como um tempero, um gatilho de uma história. O que está acontecendo? Será que os Zix estão sofrendo mutações? Será uma nova, né? Então você poderia temperar essa ideia. Mas no Interface Zero 3.0 a gente não tem essas três variações de antecedente arcano e a gente tem apenas o Zix de forma geral, né? Eu fico aqui me perguntando qual que foi o objetivo, né, dessa mudança, porque eu vou te dizer, espaço não foi, porque esse livro é gigantesco. É verdade. Não tem nenhum cuidado aqui, na minha opinião, de fazer esse livro menor. Então, espaço não foi, mas vai saber, né? Eu acho, Daniel, também que a grande proposta do que o Suede veio
era possibilitar o narrador e jogadores customizarem as coisas. Eu acho que a ideia de colocar uma coisa tão simples era que criem aí os seus antecedentes arcanos, sabe? Inclusive, Daniel, queria deixar para você e para nosso imenso público aí de centenas de milhares de ouvintes que nós temos aí, que eu criei 2 antecedentes arcanos Zix, tá? E aí, vou colocar ele no Google Drive, vou deixar o link disponível pra galera olhar e de repente alguém queira, né? Inclusive eu poderia até falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas antes eu queria te falar o outro antecedente arcano que tem no Interface Zero 2.0, que é o Cybermonge. Sim, mas antes do Cybermonge, eu tenho uma coisa que é importante falar para os nossos ouvintes aí, que o Romulo tá exagerando um pouquinho, a gente não tem tanto ouvinte assim, então sua audiência aí é importante, tá bom? Não vai pensando que se você deixar de ouvir a gente, tem mais 100 milhões, que aí vocês vão achar que a gente é muito famoso, não tá precisando de ajuda. Mas se você escutou, gostou, você pode comentar com seu amigo aí, ajuda um pouquinho, que não é 100 milhões não. Você vai ser o 100 milhões e um, que é muito importante esse 100 milhões e um. E se você traz mais um por 100 milhões e dois, eu vou ficar felizão, cara. Sério mesmo. É isso aí. Mas é isso, Daniel. Eu queria te falar aqui, ó, antecedente arcano Cybermonge. Não sei se você percebeu bem lá no Interface Zero 3.0, o Cybermonge, ele aparece com algumas vantagens que você pode comprar que te inferem essa criação desse Cybermonge, né? Se eu não me engano, o nome da vantagem realmente lá é uma vantagem profissional do Interface Zero 3.0, chamado Cybermonge, que o que ela permite? Ele permite que você faça aquele forçar além dos limites, que é aquela característica que você tem em aprimoramentos do tipo Cybertech, na qual você dá um overclock no seu membro biônico e você faz proezas muito fantásticas com ele, né? Ele faz a ideia do dado de convicção que a gente tem. Então eu faço uma jogada e jogo um D6 extra, somando aquele resultado no meu teste. Então, se você pensar bem, dá para fazer coisas realmente fantásticas com isso, né? A ideia é que o Cybermonge, além dele conseguir fazer esse overclock, ele faz de uma forma ainda mais eficiente, porque ele cria uma conexão espiritual e mental com esse Cybertech, na qual ele causa menos reação contra o Cybermonge. Enquanto qualquer outro jogador, outro personagem faria esse overclock, e no próximo turno, após ele forçar os limites, ele teria que fazer um teste de espírito ou vigor, o que for menor, com penalidade -2, o Cybermonge, o cara com a vantagem Cybermonge, faz sem essa penalidade e estende essa característica de jogar um D6 extra na característica por mais uma rodada extra. Então é poderosíssimo, né? Eu considero. Porém, aqui no Interface Zero 2.0, a ideia do Cybermonge, na verdade, virou um antecedente arcano, que você tem ali a Cybermaestria, que era vinculada a espírito, começa com 2 poderes iniciais, e no mais é isso, sabe? Não tinha muita coisa além disso. As manifestações era mais ou menos uma ideia de vínculos de poderes físicos. E a duração, ela aumenta com o ranking, né? É verdade. Outro ponto colocado é isso. Verdade. Aqui tem uma tabela, tá dizendo aqui, ó, a duração dessa extensão de poder que você falou, né? Uhum. E tá aqui, ó, novato 2, veterano 3 rodadas, lendário 4. 4 rodadas é o combate todo. Cara, um combate todo. Imagina o que é um combate todinho, Daniel. Você rolando um dado, uma jogada de lutar com um D6 extra. Cara, você só mira na cabeça. Só é porrada e chute na cabeça do cara. Porque vai ter chances enormes de fazer esse processo. Imagina a chance de você ter 3 dados rolando ice, né? Sim. E outras coisas também, né? Assim, encontro rápido, tudo bem, uma rodada só, mas tarefa dramática aqui, ó, com 4 rodadas você também faz a tarefa dramática todinha. Caramba, verdade. Tem razão. Outro ponto colocado. Outra coisa interessante de comentar, Daniel, que me lembrei agora. No Interface Zero 2.0, o antecedente arcano Zik, ele também tem algumas
ele também tem aquela regra de ambientação que é 100 pontos de poder. Então, o ponto de poder que o indivíduo utiliza para poder usar o poder, de fato, ele não é contabilizado e ele vem como forma de penalidade no teste. Então, se você iria usar um poder que tem um custo de 2 pontos de poder, ele, na verdade, agora teria uma penalidade de -2 e não gastaria nada. Você usaria quanto você quisesse. Essa é a ideia. Massa, né? A gente também fez aí um episódio sobre 100 pontos de poder. Procura aí no Savageando que você vai achar. Não tô lembrando o número, mas tem também um episódio sobre essa regra. Via das dúvidas, assiste todos, porque uma hora você vai achar ele. Aí fica bacana. Te garanto, se você assistir todos, um deles vai estar lá. Mas aí, Daniel, queria partilhar com você rapidão aqui o meu antecedente arcano que eu criei pro Interface Zero. O que você acha? Vamos. Inédito. Massa, então vamos lá. Então esse foi criado há um tempo atrás. Eu criei 2 versões dele, mas eu te confesso que a minha versão mais nova eu achei mais interessante. Eu já vou te passar ela aqui agora, falar pra galera. E aí, se o pessoal achou legal, vai estar disponível aí. Ou se você quiser utilizar o meu antecedente arcano e depois, a partir dele, criar o seu, por que não, né? Sim, isso que faz a comunidade ir pra frente, né? É legal, tem bastante fan-made. Se você olhar lá no canal da Odyssey Editora, no WhatsApp, você vai ver que o Leandro tá sempre postando listas de fan-made, né? Tem também no site da Odyssey links para fan-mades de várias outras coisas. Savage Worlds, por causa dessa flexibilidade, né, das regras, cria muita oportunidade para esse tipo de coisa. Mas vamos lá, hoje é o fanmade do Rômulo. Vai contar pra gente seus novos antecedentes. Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, né, o antecedente arcano chama Zik. Eu coloquei alguns requisitos nele, tá? Então, com a ideia de como eu turbinei algumas regiões mais embaixo aqui da descrição do antecedente, deixei ele poderoso, porque o cenário também leva essa ideia que os personagens são de fato mais poderosos. Eu coloquei uma exigência maior inicial de requisitos. Então o personagem precisa ter astúcia D8, e precisa ter psionismo D8, e deixei limitado a seres humanos. Lembrando que isso aqui não é a ideia do livro, tá? Era uma ideia do primeiro Interface Zero, o 2.0, de que seria limitado a humano, apesar que eu não tenho certeza absoluta nisso, mas definitivamente isso não é uma limitação imposta no Interface Zero 3.0, tá? Essa é uma limitação que eu coloquei com o intuito de penalizar em um lado e deixar mais poderoso de certa forma em outro, tá? Então é isso. Os poderes iniciais são 3 pontos. Os pontos de poder são 10. E aí eu queria falar sobre isso também, Daniel. Eu acho legal, inclusive, customizar essa ideia de pontos de poder, sabe? Eu acho que isso é muito genérico, isso é muito mecânico. Eu acho massa que a gente pudesse dar um nome para esse ponto de poder, tipo fadiga, fadiga mental, alguma coisa nesse sentido que pudesse remeter um tipo de recurso que eu utilizaria mentalmente, né, para poder usar alguma coisa. Eu acho que essa tradução do ponto de poder para alguma outra coisa, né, eu concordo 100% com você, mas eu acho que fica mais fácil a gente fazer na nossa mesa do que colocar isso no livro, porque quando é colocado no livro, ele pode criar confusão, né? A pessoa pode ler esse cenário novo que a pessoa está aprendendo, aí ela chega lá e tá assim, ponto de essência. Aí tá lá a explicação, ponto de essência é a essência da vida da pessoa que ela tá usando para manifestar os poderes e tal. Aí entorta na cabeça da pessoa, né? Ela vai sair perguntando qual que é a diferença entre pontos de poder e ponto de essência. Até explicar, né? Que é a mesma coisa. É verdade. Mas corrigindo, né? Na verdade, essa segunda versão do antecedente arcano Z que eu criei, ele não tem ponto de poder, e eu já vou te explicar o porquê, tá? É porque eu criei 2 versões, como eu tenho que falar. Dessa mais atual, que eu curti mais, ela não tem ponto de poder. E aí ela começa aqui de uma leve descrição aqui da ideia dos Zix, que os Zix são geralmente caçados nesse cenário, que existem sim algumas nações ou outras na qual eles são tolerados, mas que inclusive existem grupos de Zix que se reúnem para evitar serem destruídos. Então eles são bem marginalizados mesmo por
por não entenderem o que é isso, né? Então, por exemplo, se a gente leva em consideração de que a Nova Brasília, né, que é o nosso país no Interface Zero 3.0, ele é governado pelos 12 apóstolos, e aqui virou uma teocracia. Então, pessoas que têm poderes mentais, elas são demoníacas. É de se supor, né, de se imaginar isso, que poderia ser interpretado dessa forma, ou mesmo se eles são cooptados pelo próprio Estado, eles poderiam ser as manifestações divinas dos poderes, mesmo que eles soubessem que isso é uma grande mentira, né? Então, tem várias possibilidades da gente entender esses poderes aí. Então, começando, eu coloquei os poderes indisponíveis, tá? Os poderes indisponíveis para esse antecedente arcano seria banir, visto que tem uma conotação ali meio mística de banir uma entidade para outro canto. Eu não achei a priori uma forma de colocar isso no cenário. Fique à vontade se vocês conseguirem. Vai banir o quê, né? Vai banir... Como é que vai conseguir isso? Tirei também o cavar, que é aquela ideia de você de fato entrar no chão e sair do outro lado e dar um golpe na criatura. Poderia se criar um balé aqui quântico e maluco para isso. Eu achei uma forçação de barra muito grande, resolvi colocar ele como um poder indisponível. Conjurar aliado. E aí, olha só, Daniel, dava para colocar o conjurar aliado sim dentro do sistema, do cenário. Por quê? Só que a gente teria que fazer algumas alterações um pouco mais profundas no poder propriamente dito. Porque o conjurar aliado aqui é de fato você fazer algum tipo de parada e aparecer ali uma criatura, né? Que já está pré-determinado no livro. Você poderia colocar aqui no conjurar aliado, na verdade, manifestação do Sprite. Lembra do Sprite? Que é aquela IA que você tem dentro do seu TAP, que ela te ajuda, ela faz uns testes de suporte, ela tá ali trocando ideia contigo. Você, de repente, poderia usar a ideia do conjurar aliado como se fosse uma manifestação ali do seu sprite, que poderia participar de um combate, por exemplo. Fantástico. Aparece assim, toda pixelado, né? Tipo, exatamente, os quadradinhos, assim, uma parada. E aí tem tudo a ver, porque como ele tá conectado com toda a questão da geolocalização, quando ele atacasse uma criatura, essa informação era enviada para o TAP do alvo e ele recebia um dano real da parada, entende? Porque essas informações seriam passadas, enfim, era possível fazer uma jogada aí e tornar ele disponível. Eu coloquei aqui como conjurar aliado indisponível, mas ficava à vontade. Coloquei o curar também como disponível. Também dava para fazer um balé tremendo aqui para deixar curar como disponível, sei lá. Eu amplifiquei o sistema imunológico utilizando os meus poderes na criatura, tal. Eu achei melhor não colocar. Eu coloquei indisponível explosão, tá? E aí a ideia poderia ser uma ideia aqui de causar um tipo de explosão de fissão nuclear utilizado pela matéria. Eu resolvi não ir muito para esse lado. Tirei também ferir, mudança de forma, ressurreição e zumbi. Porque, ao meu ver, seriam poderes que teriam um apelo muito místico, muito fantástico para um cenário com a ideia um pouco mais sólida. Lembrando que, como você mesmo colocou nas suas ideias anteriores, existem outras tendências dentro do cenário cyberpunk na qual seria totalmente possível. E, Rômulo, quando você estava fazendo esse antecedente arcano novo aí, né? Ou modificação do anterior, você não teve alguma ideia de um poder novo para ele? Eu tive ideias, mas os que eu tive já tinham sido lançados de certa forma dentro de um compêndio dos Zix que eu peguei no Drive-Thru RPG. Poderes específicos, inclusive eu até comento aqui, tá? Eu já vou te falar sobre eles, inclusive. E aí, coloquei poderes alterados, e alterados no sentido de que você compra eles um pouquinho mais pra frente. Que foi campo de dano, que eu coloquei para você poder comprar no nível veterano. Rajada, para você comprar no nível experiente. Manipulação elemental, e aqui ele seria alterado como pirocinese e criocinese. Então, você teria uma manipulação do fogo e do frio com a intenção de que você está acelerando partículas ou você está desacelerando demais partículas e por isso geraria a ideia do frio, né? Então, por meio da telecinese, você aceleraria ou retardaria ali a velocidade das moléculas e geraria um efeito. Por isso coloquei como manipulação elemental. E aí vem aqui, poderes extras. O aperto cinético, que ele é justamente do compêndio de ficção científica. Você faz um teste
resistido contra a astúcia do alvo, se eu não me engano. Se o alvo falhar, ele recebe 2d10 de dano interno, como se você apertasse as vísceras do cara. E aí, Que isso? como 2d10? 2d10 de dano. Mas por que mudar do 2d6, querido, que a gente tem pra tudo? 2d10? 2d10 de dano. É, Eu acho que 2d10 é dureza, é hein? dureza, mas eu acho que pensa na ideia de que você tem que vencer um teste resistido primeiro. Eu acho que a ideia de equilibrar o poder foi essa. Acho que é a parada. E parece que esse poder não seria disponível para criaturas que não tivessem órgãos, tivessem uma estrutura fisiológica, biológica propriamente dita, sabe? Se eu não me engano, tem isso lá no compêndio de ficção científica. Coloquei também aqui contra-ataque mental, que também está no compêndio de ficção científica, que acho que a ideia, não lembro exatamente, mas acho que é a ideia de que se você for manipulado mentalmente, você dá um ricochete contra o alvo. Eu acho que a ideia é essa. Ah, é tipo uma defesa, Uma assim, pra defesa. anular o poder do outro. Exatamente, tá lá no compêndio de ficção científica, que por sinal é um grande compêndio. Aí outras características do antecedente arcano, 100 pontos de poder. Aí eu retomei aquela regra, aquela ideia lá do Interface 2.0, na qual você utiliza a regra de ambientação 100 pontos de poder. E aí o indivíduo, ele não tem limite para fazer o poder dele, né? O limite é simplesmente a vontade dele. Então eu coloquei uma forma de manifestar isso, a ideia do 100 pontos de poder. Coloquei também que tensão total, uma criação minha aqui, hein? Toda a artificialidade do mundo tecnológico no corpo desse psionico interfere nas suas conexões mentais. Isso significa dizer que cada ponto de tensão causada por aprimoramentos confere a ele -1 no teste de psionismo. Então perceba que aqui a ideia é realmente desestimular o cara a utilizar aprimoramento, sabe? Sim, sim. E combina já com a regra de 100 pontos de poder, né? Que tem uma coisa engraçada da regra de 100 pontos de poder que eu comento quando eu falei um pouco do compêndio de fantasia. É que a regra de 100 pontos de poder ela aparece como regra sugerida de cenário para ambiente de fantasia onde a magia ela é perigosa e pode dar errado. E ela também aparece onde a magia é livre e acontece toda hora. Porque tem diferentes formas de você olhar o sem poder. É Porque verdade. quando você começa a tentar usar poderes de níveis mais altos, eles são difíceis. Ao ponto que poucas pessoas naquele cenário vão fazer. Mas com a regra com pontos de poder, se o personagem subiu de rank, mas também aumentou os pontos de poder, né? Que aquele personagem tem, ele pode fazer aqueles poderes com frequência. É verdade. Né? Porque tá fácil. Interessante. Então tem esse balanço. Mas eu gosto dos 100 pontos de poder do jeito que você tá descrevendo, porque psionico sempre tem aquela noção de quão difícil é, né? Quão extenuante, né? Que você tá forçando o seu corpo para fazer. E aí o 100 ponto de poder, ele mostra isso na regra, né? Perfeito, perfeito. E aí eu coloquei essa ideia da atenção total justamente para poder o personagem pensar assim, não, ele realmente vai ser um cara dedicado aos poderes psíquicos, e aí se ele utilizar um cibernético aqui, isso pode interferir na execução desses poderes. Essa foi a ideia. E aí eu coloquei aqui uma vantagem chamada telecinético. O poder telecinésia, e aí vale lembrar que é naquela versão do compêndio de ficção científica que está atualizado em relação ao Suede, tá? É bom lembrar disso. É a versão do compêndio de ficção científica. Ele pode ser comprado já no nível novato. E além disso, caso ele adquira esse poder, ele ganha a vantagem poder favorito telecinésia, descrito também no compêndio de ficção científica. O poder favorito faz o quê? Você escolhe um poder, e esse poder tem uma penalidade de -2 para ser executado. E aí, justamente, o personagem que joga com o Zeke, o poder telecinésia, esse ele vai conseguir usar com uma facilidade muito maior em relação aos outros, entende? Pera, então é +2, né? É um bônus de +2. Na verdade, ele tira a penalidade de -2 que caso o poder venha a ter. Ah, reduz... Ok, então tá bom. Então reduz até 2 pontos de penalidade. Perfeito, isso mesmo. Então você pode, primeiro, comprar o poder telecinese no nível 1 e além disso, se você comprá-lo, ele ainda ignora 2 pontos de penalidade
se você for utilizar ele, né? Então essa é a ideia, Massa, né? massa. É para a ideia de focar realmente na ideia de um poder focado em telecinese mesmo, né? Coloquei também aqui grito psíquico. Quando o Zeke é tomado pelo puro caos ao tentar manipular as energias psíquicas, esse caos ecoa em todos ao seu redor. Quando o Zeke tira olhos de cobra ao usar o seu psionismo, todos os aliados a 12 quadrados dele devem realizar um teste de astúcia ou ficarão atordoados. E aí eu tirei esse poder justamente do Suede, do Savage Worlds versão Deluxe. Tinha essa ideia lá. Ah, que legal. Mas aí o que acontece com o usuário do poder quando ele tira esse erro crítico? Não acontece nada? Só com as pessoas ao redor dele? Eu coloquei aqui que seria só as pessoas. E ele ficaria ali. Ele daria tipo esse grito mental que iria ecoar entre a galera. E aí ele ficaria ali intacto. Mas todo mundo iria poder rodar ali. Não sei se poderia ser. E como que faz com a regra de erro crítico, né? Mas aí é o narrador. Aí isso acontece e o narrador fala que acontece alguma coisa ruim com ele, porque ou ignora, né? Porque o olho de cobra vira o erro crítico, né? Aí ele estoura com o grito psíquico e. Ok, e não acontece nada. Então torna o erro crítico uma coisa boa. Na verdade, o erro crítico vira o grito psíquico. Então, tirou olhos de cobra, vai jogar ali o, o, o teste de resistência de astúcia e todos os aliados ali do Zeke, eles podem ficar atordoados. Porque eles têm uma ligação mental mais forte entre eles, né? Então, justificaria que fosse apenas, por exemplo, nos companheiros dele. Ah, agora que eu entendi. Tá. Sacou? Nos aliados. Aliados. Então são as pessoas. Ah, entendi. Entendi agora. Peguei. Eu tinha entendido que era todo mundo ao redor Sim, tomava. são os aliados. Entendi. Porque se entenderia que essas pessoas teriam um vínculo maior e por isso teriam uma conexão mais fina dessa mente desse Zeke com esses outros companheiros, entende? Ah, sim. Então é ruim. Ok, peguei. Então, Entendi. coloquei aqui também uma desvantagem de segredo. Os Zeke são vistos como perigosos pelos maioria das nações. Ele deve guardar a todo custo essa natureza psionica dele, pois a revelação pode colocar o personagem em risco de vida. E caso esse segredo seja descoberto, você tem que mudar a complicação para procurado maior, que você estaria sendo caçado de fato. Eu coloquei também aqui uma vantagem discreto. O Zeke pode usar os seus poderes mentais de forma furtiva e chamando pouca atenção. Então ele pode se beneficiar da regra de truque, descrita lá no compêndio de fantasia. Pra coisas pequenas, né? Então ele poderia fazer ali aquelas paradas dos truques que o compêndio de ficção científica trouxe, tendo os poderes ali de forma mais sutil ali, sabe? Eu coloquei novas vantagens que você poderia comprar com o tempo. Por exemplo, a vantagem que eu chamei sem as mãos. O Zeke não necessita mais de movimentos de mão ou os outros gestos para ativar os seus poderes. Então todos os poderes agora têm um modificador mais um sem as mãos, onde o Zeke pode usar os poderes mesmo estando preso. Então, você ativou um poder, você não precisa estar fazendo nenhum tipo de gesto, como o próprio livro descreve lá do Suede, que para você usar um poder, você precisa ter liberdade, né? Então o cara poderia usar o poder mental simplesmente sendo o poder mental mesmo, sem precisar das mãos para isso, né? Essa regra do livro básico, eu acho que ela tá lá pra ter uma forma de você parar o usuário de poder, né? É verdade, se prende o cara, ele não invoca nada. E deve vir também de D&D, né? Porque D&D tem essa ideia do mudo, né? Se não puder falar as palavras mágicas, e aí é uma estratégia, né, que é utilizada, né, contra... Essa mesma vantagem, Daniel, eu peguei ela lá do compêndio de fantasia relacionada ao bardo. Existe uma vantagem lá do bardo, só que ela era mais apelona, que ela dizia que o bardo com essa vantagem não precisava mais usar componentes gestuais para usar os seus poderes. Aqui eu coloquei como o cara poder pagar um ponto para poder fazer isso, para não ficar tão, né? Eu coloquei um poder aqui que eu me inspirei muito no poder do telepata lá do compêndio de horror, que é escanear. A ideia é o seguinte:
veterano e psionismo D10, que precisa ter para comprar essa vantagem. O Zeke pode varrer com ondas psíquicas uma área de 20 metros, 10 quadrados, obtendo impressões breves de todas as mentes que estão nesse lugar, incluindo aquelas que não querem ser notadas. Todos que estão furtivos nessa área devem fazer um teste resistido da sua astúcia contra o psionismo do Zeke. Caso o Zeke vença, os alvos não estarão mais furtivos para ele. Com uma ampliação, ele também sabe exatamente o local onde eles estão e ele pode alertar os aliados dele sobre isso, fazendo com que ele também não estejam mais furtivos para esses aliados. Essa foi o antecedente arcano. Ah, massa! Foi bem legal, bastante detalhado, né? E é legal que da forma que você fez, traz elementos pra história, né? Dá para colocar alguma coisinha ou outra ali. Ah, não, bastante, né? Bastante da forma que você definiu, traz bastante do que você falou, traz pra história, né? Ah, por exemplo, você trouxe essa coisa da defesa psíquica. Ele basicamente traz pra história essa oportunidade de fazer batalhas psíquicas, né? E a desvantagem que você colocou de segredo e procurado, ela tá inserida diretamente na história, né? Agora é esperar que o. Tem que ver o que os jogadores e narradores vão usar, mas isso aí fica. Qualquer um usa do jeito que quiser, né? Porque geralmente, assim, pelo menos, minha experiência é que, por exemplo, você fala que Zeke são procurados, né? Sempre vai ter um jogador explicando como ele não é, né? Boa estratégia essa. Acho que fica ao cargo do narrador escolher como ele vai colocar isso na história. Ele pode gerar ali um evento aleatório que existe a probabilidade de surgir, ou ele pode de fato fazer uma história focada nisso, né? Eu acho que tem oportunidades, tem possibilidades aí. Eu fiz outro antecedente arcano, mas eu vou deixar ele simplesmente lá no nosso drive, né? E aí a galera olha lá, aceito muito críticas e sugestões, ó, demais. Inclusive, nós temos um brother que cria coisas muito fantásticas, que é o Oxa, cara, o criador do Mundo Mágico Debaixo da Cama. Como é o nome dele, pô? Felipe Figueiredo. Felipe Figueiredo. Cara, Felipe cria coisas muito interessantes na época que ele criou muita coisa legal para um site específico. Eu não lembro se o Carta Selvagem. Ele criou muita coisa pro Carta Selvagem. Inclusive, Felipe, se você quiser ver esses compêndios e nos sugerir também alterações aí, também ficaria grato. E aí, Daniel, parece que a sua profecia se fez cumprir. A gente não conseguiu falar sobre tudo. Não, eu falei pra você não fazer promessa. Mas tá tudo bem porque eu tô curtindo bastante essa série que a gente tá fazendo de Interface Zero. E eu acho que vale a pena, né? É um cenário grande, ele é super detalhado e ele tem tanta história dentro dele, né? Que cabe. E cabe basicamente toda, na minha opinião, né? E eu falei isso antes. Eu acho que o Interface Zero, pra mim, ele é um compêndio de histórias de futuro próximo. Massa. E é legal como você colocou, né, Daniel? A ideia é que a gente pode desmembrar de certa forma ou criar certos apêndices dentro do Interface Zero sobre essas ideias cyberpunks meio de animes. O próprio sistema já faz isso, o próprio cenário já faz isso, né? Porque no 3.0 o autor decidiu dividir algumas coisas num livro de mestre. E no livro de mestre tá lá, logo no comecinho já tem como você definir, né, as diferentes percepções, os diferentes tipos de cyberpunk. E se você lê os diferentes tipos de cyberpunk, são jogos completamente diferentes. Você faz um cenário completamente diferente ali, sabe? E eu acho que é por isso que tem tanta coisa para se falar, né? E do Interface Zero. É um livro grande. Ele é complexo, mas ele é tão interessante de estudar. É igual bioquímica, né, mano? Bioquímica é extremamente complexo, difícil, mas é uma parada assim que você fala assim, mano, eu quero me lascar estudando isso porque é muito interessante, né? Ele é muito interessante, ele é muito interessante. Eu vou dizer pra você, do Interface Zero, uns dias eu me pego pensando assim, poxa, que cenário maravilhoso,
tem tudo, tem regra pra fazer várias coisas e tal. E no outro dia eu me pego falando completamente o contrário, falando assim, poxa, esse autor deveria ter tido mais foco, né? Não precisava ter escrito 400 páginas. Faz um cenário sobre uma coisa e é aquele cenário. E aí faz um outro cenário, dá um subtítulo aí, faz Interface Zero essa coisa, Interface Zero é aquela coisa, sabe? E faz mais focado, porque eu tô lendo esse livro aqui e você não tá me dizendo sobre o que é a história, Cara, entendeu? Então eu fico entre os dois, assim, fico sem saber se eu gosto porque é tão, né, grande que abraçar o mundo, ou eu não gosto porque pela mesma razão. De qualquer forma, ele mexeu contigo, isso que é importante. Esperamos que tenha mexido também com os nossos ouvintes, especialmente você que ficou aí até o final do nosso episódio de hoje, onde a gente falou dos antecedentes arcanos e Interface Zero, incluindo o fanmade do Romulo. É isso aí, pô. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio. E é isso, eu acho que o Chan é legal do antecedente arcano, é esse temperozinho que a gente coloca da nossa criatividade, né? O jogo permite isso e ele estimula, então eu fiquei muito tentado de fazer isso aí. Espero que vocês tenham curtido e é isso, aguardem a minha mini aventura aí, onde o Daniel vai interagir dentro do cenário de Interface Zero 3.0. Fantástico, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Valeu!